Oi, gente, tudo bem? Eu creio que sim, né? Cada dia mais Deus tem trazido sobre nós a sua graça e o seu favor. Nós somos o povo de Deus, nós somos aqueles que cremos em Jesus, nós somos aqueles que acreditamos no poder, no favor e na bondade de Deus. Hoje eu queria falar um pouco com você sobre crer. Por que crer é tão importante? Mas será que somente crer é o suficiente? A gente precisa, muitas vezes, viver alguns princípios, porque esses princípios fazem com que nós possamos alcançar aquilo que nós buscamos em Deus. Muitas vezes nós estamos andando com o Senhor e a gente pode até dizer, mas eu creio em Deus, eu creio em Deus. E é verdade, muitos de nós cremos no Senhor, muitos de nós cremos na Sua palavra, muitos de nós cremos que Deus é totalmente suficiente e poderoso para fazer tudo aquilo que Ele diz na Tua palavra que Ele pode fazer. Eu creio que o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus não muda. Então, o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz hoje. E a pergunta é, se Deus fez tanto no passado, por que Deus não faz tanto nas nossas vidas hoje, nós que estamos crendo que Ele é poderoso para fazer? Eu acredito que a fé é um fundamento importante demais nas nossas vidas. Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então a fé é a certeza daquilo que você já espera. Entenda, eu tenho certeza e porque eu tenho certeza, eu já espero que algo que eu estou buscando vai acontecer na minha vida. Também Hebreus diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Por que a convicção daquilo que não se vê? Porque eu não vejo com os meus olhos naturais, mas eu já consigo ver com os olhos da fé. Então, peraí, eu creio. No que eu creio? Eu creio que aquilo que eu estou buscando em Deus já é real, mesmo que os meus olhos naturais não vejam. Esse é um fundamento, esse é um princípio. E eu até vejo que muitos de nós, irmãos, nós cremos, e isso é maravilhoso. Isso é o ponto de partida para que a gente possa ver mudanças, transformações acontecerem. Mas será que isso é suficiente? Crer é tudo. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai perceber que, além de crer, a palavra de Deus nos ensina um outro princípio extremamente importante. Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, eu criei, por isso é que eu falei. Porque se eu creio, mas eu não falo, ou se eu creio, mas falo contrário ao que eu creio, então tem alguma coisa errada. Porque na verdade eu preciso crer e eu preciso falar. Eu criei, por isso eu falei. Normalmente, queridos, quem crê, ele fala. E quem crê e fala, ele vê o milagre se materializar. Quem crê e fala, ele vê coisas acontecerem na sua vida de uma forma sobrenatural. Qual é o problema? Nós cremos, mas nós não falamos. Ou se nós cremos, muitas vezes nós falamos o contrário. Há pessoas que falam assim, eu sei que Deus pode fazer, mas Ele está o tempo inteiro falando contrário àquilo que Ele está dizendo que crê. Então imagina, vou te dar um exemplo. Você tem um filho em casa que te dá problema. Você tem um marido que te dá problema. Você tem uma situação financeira que não é tão favorável. Você tem uma situação de saúde que não é tão favorável. E aí você crê que Deus pode fazer milagre? Sim, mas você crê, você fala, eu creio. Mas você está quase que constantemente falando o contrário em relação àquilo que você diz que você crê. Então o que é importante? É importante você crer, mas você falar. Eu anotei algumas coisas, eu queria falar só de duas. Primeiro, se você crê, é importante que você ordene.
É importante que você fale. Há uma palavra que Jesus diz assim, Marcos capítulo 11, versos 12 ao verso 14, Jesus diz assim, ordene ao monte que ele saia de um lugar e seja lançado ao outro, e assim será. Olha que coisa interessante. Ele precisa falar. Se há um monte, ou se há montes na sua frente, você precisa crer e você precisa ordenar que esses montes sejam removidos da sua frente. Fale para as circunstâncias que está roubando o propósito de Deus na sua vida. Segundo, quando você fala, é necessário também que você aproprie. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, falo, é necessário também que eu aproprie disso antes até mesmo do milagre acontecer. É quando você tem uma atitude de fé. E a atitude de fé leva você a falar. Mas quando você fala, também você já se apropria. Eu quero te desafiar nesses dias, sabe? Muitas coisas podem ser mudadas na sua vida de uma forma sobrenatural. Como? Crendo, falando e se apropriando. Eu creio que Ele já fez. Eu declaro que Ele já fez. E eu me aproprio de tudo aquilo que Ele já fez a meu favor. Que isso seja a realidade da sua vida. Eu creio, eu falo, eu aproprio. Eu creio, eu falo, eu aproprio. Quando isso se torna uma realidade na sua vida, é inevitável, querido, que os milagres também comecem a ser uma realidade na sua vida. Deus te abençoe. Vamos juntos para a glória do Senhor.